Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre cadência, sobre progressão 2-5-1. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar, ou mesmo se você nunca ouviu falar sobre isso, não precisa se assustar, que é um conceito muito simples. Na verdade, é algo que vai incrementando em cima dos conceitos que a gente já tem aprendido de campo harmônico, tá bom? Eu vou usar como exemplo o louvor Yerushalayim, que está em Dó maior. É sempre bom usar o exemplo aqui em Dó maior, no caso o louvor Yerushalayim, porque fica mais fácil de vocês assimilarem a matéria que a gente está ensinando, esse conceito tá, de cadência e de 2-5-1. Vocês vão ver que é muito simples. Então, o louvor basicamente ele é isso aqui, olha. Yerushalayim, Yerushalayim, tu és preciosa aos olhos do Adonai. Orai pela paz de Yerushalayim, porque dela veio o Salvador. E por aí vai. Legal? Só toquei esse trechinho aqui para vocês, já é o suficiente para eu passar aquilo que eu quero para vocês. Em uma das aulas, eu falei para vocês acerca do campo harmônico, que cada nota que compunha um determinado campo harmônico, no caso do de Dó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e o Si meio diminuto para chegar no Dó de novo. Cada nota dessa era um grau do campo harmônico. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Se vocês não tiverem lembrado, volta um pouquinho nas aulas de campo harmônico, vocês vão conseguir relembrar esse conceito. E olha que legal esse louvor que eu usei como exemplo. Ele usa quase que a sequência do campo harmônico de Dó por completo, né, para fazer ele. Ó. Yerushalayim, primeiro grau. Yerushalayim, segundo grau. Tu és preciosa, terceiro grau. Aos olhos, quarto grau. Do Adonai, quinto grau. E aí chega aonde eu quero passar para vocês. Eu falei que existe a cadência ou a progressão, né, 2-5-1. Essa é uma progressão 2-5-1 que ela é muito utilizada, mas muito utilizada mesmo. Vocês vão ver na sequência aqui, eu quero passar alguns exemplos para vocês. Vocês vão ver que é um clichê harmônico, na verdade. Que nada mais é do que o 2-5-1 representa exatamente os graus do campo harmônico. É eu fazer uma passagem usando o segundo grau, o quinto grau, para chegar numa resolução, no caso, o primeiro grau do meu campo harmônico. Que é o que acontece justamente nessa parte. Ó. Veja, faz assim, tu és preciosa aos olhos do Adonai. Olha o 2-5-1, ó. 2, 5, 1. Orai pela paz. Aí ele vai de novo. De Yerushalayim, terceiro grau, prosperarão aquele... né? Porque dela veio o Salvador. 2-5-1 pro Dó. 2, 5, 1. Tá? Então, esse é um conceito de cadência. Eu posso ter essa cadência a qualquer momento que a melodia do louvor, da música, me permitir. E não necessariamente eu preciso que esse 1, que essa resolução final, 2-5-1, esse 1 não necessariamente precisa ser a primeira nota do louvor, tá? Eu posso ter isso preparando, por exemplo, o Fá, que seria o quarto grau, é muito utilizado também. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, mas eu quero antes ainda dar exemplos dentro da mesma tonalidade, de cadência na mesma tonalidade, mas em outro tom. Por exemplo, no Salmo 27 acontece isso também, ó. O Senhor é a minha luz, né? Tá em Lá maior. Aí tem aquela parte que fala assim: ainda que o exército se volte contra mim, não se atemorizará o meu coração. 2-5-1, ó. Ouve, Senhor, a minha voz. Quem é o 2 de Lá? Depois de Lá eu venho o Si, tem o Si. E nós sabemos que o segundo grau do campo harmônico maior, ele é um menor. Então, ó, tá aqui. O 2 é o Si menor. Tá dando aqui para vocês verem, né? Si menor. Quem é o 5 de Lá?
Porque o louvor ele está em Lá, eu estou caminhando para o Lá, né? O refrão começa, ouve Senhor, então ele está em Lá maior, então tem que fazer o 2, 5, 1 de Lá. Então, ó, 2, Si menor. O 5 de Lá, quem é o 5 de Lá? Vamos lá, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então o 5 e o quinto grau normalmente ele é feito com a sétima. Então, ó, 2, 5, 1. Tá? De Lá maior. Então esse também é um exemplo de uma cadência 2, 5, 1, caminhando para o tom do louvor que eu estou entoando. Então o primeiro exemplo era em Dó, eu fiz um 2, 5, 1 para Dó, que era o 2, o 5, que é o Sol, ou Sol com sétima. Então 2, 5, 1 para o Dó. E quando é no Lá, por exemplo, eu vou fazer 2, 5, 1 para o Lá maior. Esses são os dois exemplos. Mas isso, volto a dizer, serve para qualquer tonalidade. Se fosse um Ré, por exemplo, Mi menor, Lá com sétima, pro Ré. O 2 do Ré é o Mi menor, o 5 do Ré é um Lá com sétima, um Lá maior, e o Ré sendo o meu 1, tá bom? Vamos lá, eu tenho também o conceito de cadência estendida, nada complicado, tá? Só é quando eu tô vou dar o exemplo aqui de um louvor em Ré maior, que é o louvor, deixa eu ver na minha cola aqui, Deus Senhor a Torá. Esse louvor, quando ele vai entrar no refrão, eu faço uma preparação para entrar nesse refrão. O refrão dele inicia-se no Sol maior. O louvor está em Ré. Deus disse a Moisés, sobe ao Sinai. Então o louvor está em Ré. Aí quando vem naquela parte, falou o Senhor e deu a sua lei, por isso não deixamos de guardar. Ó, o 2, 5, 1, só que para o Sol. Eu vou fazer o 2, 5, 1 para a nota que vai iniciar o meu refrão. Mesmo o louvor estando em Ré, nessa hora é como se eu esquecesse que a minha tonalidade é um Ré. Eu vou pensar no Sol maior que eu preciso para iniciar o refrão. O refrão ele começa aqui, ó. Deus Senhor. Então eu vou fazer assim, ó. Por isso não deixamos de guardar. 2, 5, 1 para o Sol. Deus Senhor a Torá. Deu e foi. E aí segue a melodia do louvor. Então veja que nesse exemplo, o que é cadência estendida então? É quando eu deixo de fazer a cadência para minha resolução, o meu número 1, ser na própria tonalidade do louvor que eu estou cantando. É quando eu esqueço que eu estou na tonalidade de Ré, por exemplo, que é o louvor que a gente está usando como exemplo, e como o meu refrão ele usa um Sol maior, eu uso o 2, 5, 1 do Sol maior, que é aonde eu quero resolver naquele momento. Então, quem é o do? Eu quero ir para o Sol e eu quero fazer o 2, 5, 1 do Sol, eu vou pensar no campo harmônico de Sol. Então, quem é o segundo grau de Sol? Eu tenho Sol maior e o segundo grau de Sol é um Lá menor. Então, eu vim aqui e fiz um Lá menor. Quem é o 5 de Sol? Eu vou de novo lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E eu sei que o meu quinto grau do campo harmônico maior, ele é com sétima, mas eu posso fazer ele maior, Lá menor, Ré com sétima, Deus Senhor a Torá, deu e foi para guardar. Temos aqui um último exemplo de cadência estendida que eu quero passar para vocês, que é no louvor Quem Deu Crédito. Eu vou tirar ele em Mi maior. E olha que interessante, ó. Quem deu crédito à nossa pregação e sobre quem manifestou o braço do Senhor. Porque foi, ó, tá vendo? O louvor está em Mi maior, mas como eu estava caminhando pro Lá maior, então eu fiz o 2, 5, 1 do Lá maior, tá? Esse também é um exemplo de cadência estendida. E existe também como você fazer, quando a própria melodia do louvor, ela já usa na sua composição a cadência 2, 5, 1. Nós vamos ver isso aqui no Sinto que o Espírito de Elas. Não
existe ouro nesse mundo que é capaz. A cadência, ó. Aqui, ó, de mudar o rumo do meu coração. Tá vendo? 2, 5, 1. Espero que vocês tenham conseguido entender. Estudem bastante. No começo, às vezes você não vai ter o campo harmônico totalmente decorado, mas tem a tabelinha aqui no material de apoio que eu já passei para vocês. É só você olhar. Ah, eu tô indo para um Fá. Deixa eu ver quem é o 251 do Fá. E aí você aos poucos vai ver. Ah, o 251 do Fá é Sol menor, Dó maior ou Dó com sétima, para chegar no Fá maior. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Quem não entendeu pode deixar sua dúvida no comentário, tá bom? E não esquece de deixar um like aqui, deixar a sua curtida aqui no vídeo para aumentar o engajamento. Se você conhece o seu amigo, o seu irmão que está querendo aprender um pouquinho de violão, achou interessante aí essa aula de cadência, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, tá bom? Isso vai ajudar bastante o nosso canal. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Shalom.